O ditador Nicolás Maduro ordenou o fechamento da fronteira terrestre da Venezuela com o Brasil nesta quinta-feira. No entanto, segundo o governador de Roraima, Antônio Denário, a fronteira entre os dois países foi fechada 6 horas antes do anúncio de Maduro. O ditador quer evitar que caminhões com ajuda humanitária entrem na Venezuela. No Twitter, ao anunciar o fechamento das fronteiras com o Brasil, ele disse que se trata de ação para proteger a paz nacional. Em uma operação coordenada com os Estados Unidos, o governo Jair Bolsonaro anunciou que vai permitir o uso de território brasileiro para que opositores de Maduro tentem levar ajuda humanitária à Venezuela no sábado. O governador de Roraima disse que a ideia é manter o apoio logístico para que os caminhões venezuelanos sejam abastecidos com alimentos e remédios. Bolsonaro escalou Hamilton Mourão para viajar a Bogotá e participar da reunião do Grupo de Lima nesta segunda-feira, dia 25. No encontro do grupo, formado por 14 países das Américas, dos quais só o México não reconhece Juan Guaidó como presidente interino, serão discutidos os desdobramentos da crise venezuelana. Mourão comentou o fechamento das fronteiras, aspas, "Não vamos empregar a força em nenhum momento. Isso é muito claro. Nós nos pautamos pela não intervenção. O problema interno da Venezuela terá de ser resolvido pelos venezuelanos. O que fazemos é o que consideramos pressão legítima. É a pressão política, nem a econômica fazemos porque não temos essa interação toda com a Venezuela." Fecho aspas. A Veja perguntou então se o vice-presidente tem indicações de que a pressão esteja funcionando e que Maduro poderá cair. Ele respondeu, aspas, "A situação está deteriorada, é uma questão das Forças Armadas venezuelanas e aquilo é um castelo de cartas. Você esperava que o Muro de Berlim caísse em 1989? Fecho aspas, portanto, para a declaração do Mourão. Quer dizer, há outros países, Augusto Nunes, querendo ajudar a população venezuelana que está passando necessidades em razão da ditadura chavista, hoje comandada pelo Nicolás Maduro, erguida com a colaboração, o apoio do PT, do Lula, da Dilma Rousseff, do partido ex-presidente do PT, Rui Falcão, também ajudava. Então, a gente vê os países em torno querendo ajudar e o Maduro querendo impedir a ajuda. Eu estranho, também é bom lembrar, já que eles são parceiros da construção desse absurdo que é a Venezuela bolivariana, o silêncio do PT, o silêncio dos artistas e intelectuais, porque o que está acontecendo no momento é um ato absolutamente insano. A prova de que a Venezuela é hoje um país de famintos é o êxodo dos venezuelanos que têm vindo para o Brasil e em quantidade muito maior para outros países como a Colômbia. Eles saem de lá porque eles têm fome, eles não têm alimentos na Venezuela. Aí vem a ajuda humanitária internacional e eles não querem isso. Por quê? Porque o governo continua comendo muito bem, porque os corruptos que ocupam o poder ainda na Venezuela, esses comem bem. Então eles estão impedindo que os venezuelanos não morram de fome, aliás, eles querem que continuem morrendo de fome para fingir que o governo mantém sob controle a situação num país que está bem alimentado, etc, etc. Além de estranhar esse silêncio estridente, no caso dos cúmplices dessa aventura que está fracassando, além de registrar esse aspecto, eu quero dizer o seguinte, o governo escolheu o homem certo para isso aí, porque o general Hamilton Mourão, como eu já disse aqui mais de uma vez, ele chefiou durante alguns anos, comandou durante alguns anos o batalhão de selva. Mas eu vou interromper o que eu estou falando porque tem o porta-voz da Presidência da Brasília. República, Otávio do Rego Barros, estava falando agora justamente sobre o Hamilton Mourão, está numa entrevista coletiva. Vamos assistir a um trecho. Os ministros do Palácio, com o ministro Ernesto, por que demorou tanto o governo ter uma resposta sobre essa situação do fechamento da fronteira, já que ela aconteceu de manhã e só agora que a gente está tendo, né, uma posição do Palácio. E segundo, se o governo brasileiro analisou o risco de ter violência na fronteira, já que o governo da Venezuela disse que não vai deixar passar e os venezuelanos do presidente Guaidó estão dizendo que
vão entrar na Venezuela e se está tendo algum planejamento de contingência para caso isso aconteça. O processo decisório do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é contínuo. Não necessariamente precisa ocorrer uma reunião para que esse processo decisório e as ações a serem desencadeadas tenham que ser decididas. Mas houve sim uma reunião, o presidente participou dessa reunião, estiveram juntos o general Heleno, o ministro Onyx, o ministro Santos Cruz e o presidente também estabeleceu contatos com o Ministério das Relações Exteriores. A segunda pergunta eu respondi quando contestei a Tânia. Porta-voz Otávio Rego Barros, na entrevista coletiva. Vamos continuar assistindo um pouquinho. Da população, se o fato de lá estar fechado, eles tentando vir para cá, haver alguma coisa ali na fronteira, porque é muito próximo e os tanques estão em Santa Helena. Por isso há uma preocupação na população em relação a essa possibilidade de conflito. Eu acabei de conversar com o general Bessa, que é o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, e a região de Pacaraima se encontra em total estado de normalidade. As operações continuam por parte das nossas agências no que toca à Operação Acolhida, e a questão de segurança na faixa de fronteira é anormal. Nós não mudamos absolutamente nenhum dos padrões de comportamento com as nossas tropas. Seja lá em Pacaraima, seja em Ponta Porã, seja em Corumbá, seja em Uruguaiana, nós permanecemos prontos, como sempre o fizemos, para a defesa da nossa soberania. São as operações normais da faixa de fronteira que nós estamos desencadeando, que são diariamente, você conhece bem, são cerca de 80 missões dia, que são realizadas apenas pelo Exército Brasileiro. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. A minha pergunta não é sobre Venezuela, é sobre articulação política. Eu queria saber, por gentileza, porta-voz, se o presidente ele tem previsão de divulgar o decreto sobre o Banco de Talentos, um decreto que vai profissionalizar, né, a indicação política de apadrinhados, enfim. Queria saber. Muito bem, continua lá a entrevista com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Ele estava respondendo sobre o anúncio do Nicolás Maduro de fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil. José Maria Trindade. Olha, essa é uma questão que já devia ter sido resolvida, né? As informações hoje aqui em Brasília que circularam, e inclusive fortemente lá no Congresso Nacional, é de que o Maduro sairia, que seria deposto de uma forma muito rápida. Mas eu estou escutando isso há muito, tem mais de um mês que eu estou escutando exatamente a mesma história, então não tem nenhuma função. Eu queria só abrir um parênteses aqui. O general Rego Barros, o porta-voz da presidência, isso sim é um porta-voz da presidência, que inclusive responde com propriedade, né, as perguntas dos jornalistas. Eu convivi com outros profissionais de porta-voz que apenas responde uma sílaba ou uma sim, não, uma letra e pronto, né? Esse não, ele realmente dá uma visão de governo e sabe realmente do que está falando. Olha, Felipe, esta decisão de fechar a fronteira é o desespero do desespero. Veja bem, eu nunca vi nenhuma narração da história, nada, sobre alguém impedir a entrada de suprimentos, né, de ajuda humanitária. Já havia sim disputa, até política, sobre a distribuição dessa alimentação. O que está acontecendo? Roraima é um estado ali muito próximo da Venezuela e tem uma convivência muito de trocas, inclusive de mercadorias, de combustíveis e principalmente de energia. Quase 80% da energia consumida no estado vem exatamente da Venezuela. Se houver uma disputa e fechamento e inclusive interrupção do fornecimento de energia, o estado de Roraima estará em muita dificuldade. O governador vai levar a ajuda humanitária, tentar entrar na Venezuela, se não conseguir, a ideia dele é distribuir a ajuda humanitária ali, a alimentação, inclusive entre os venezuelanos que fugiram da fome no estado, estão no país, né, na Venezuela, e estão no estado de Roraima. É realmente o fim melancólico de uma atitude que já está, graças a Deus, extinta de toda aqui da nossa região. Resta apenas a Venezuela nessa situação que já está à beira de uma guerra civil e um estado em declínio total, e como diz aí o Augusto Nunes,
com o silêncio dos culpados daqui do Brasil, né? É isso aí, Zé Maria. Vamos ouvir mais um pouquinho da entrevista coletiva com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Não são alimentos perecíveis, de forma que podem ficar na região de Boa Vista, Pacaraima, por um tempo bastante alongado. Porta-voz, boa noite. É Marcelo da Agência Brasil, tudo bom? O senhor já falou que não há um plano B. A minha pergunta, na verdade, é essa. Existiria um plano B para caso a fronteira fique fechada, os caminhões venezuelanos não consigam entrar, um plano B para poder conseguir entregar essa ajuda para essas pessoas? E outra pergunta é, o tipo de alimentos e remédios que vão para Pacaraima no sábado, eles têm um prazo de validade, eles podem se perecer, né, no curso de 1 mês, 2, por um tempo que a fronteira fique fechada e acaba estragando esses alimentos? Não, o tempo dos medicamentos e alimento que nós estamos levando tem um prazo de validade bastante alongado, então 2, 3 meses não é o tempo que possa nos preocupar nesse sentido. Outra pergunta eu já havia respondido. Última pergunta, por favor. Então, só um pouquinho, gente. Uma questão. Produtos de fora do Brasil. Os Estados Unidos teriam prometido, os venezuelanos estariam falando em material da União Europeia e outros países do Grupo de Lima. Chegou ou está planejado para chegar alguma coisa no Brasil nas próximas 24 horas? Neste momento eu não tenho conhecimento de que qualquer suministro advindo do exterior tenha chegado ao Brasil. Não obstante, há num planejamento a partir das reuniões ocorridas no Ministério das Relações Exteriores o compartilhamento com países amigos. Porta-voz, Cariane, da IBC, boa noite. O governo entrou em contato com o presidente reconhecido, Juan Guaidó, da Venezuela, para tratar dessa situação? O contato com o governo do presidente Guaidó tem sido realizado por meio da embaixadora designada aqui no Brasil, tendo como agente brasileiro o Ministério das Relações Exteriores. Gente, paz e bem, obrigado, boa noite. Aí a palavra do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, sobre o anúncio de Nicolás Maduro de fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil. Augusto Nunes, algo a acrescentar? Olha, eu queria acrescentar o seguinte, a jornalista que perguntou 2 vezes, fez 2 entrevistas, na primeira ela conseguiu perguntar e responder. Ela diz assim, por que o governo demorou tanto, imagine, algumas horas, demorou tanto para tomar uma providência, para reagir ao fechamento da fronteira? E em seguida falou, e o governo por quê? Não tem medo de que aconteça algum conflito e tal? Exatamente por isso é que o governo tem que demorar algumas horas para examinar a situação. É isso. Agora é o seguinte, como lembrou, pela primeira vez isso acontece, que não deixa entrar alimentos que são necessários. Agora, também mais uma prova da situação agônica do governo, da ditadura venezuelana. Está acabando. E eu queria dizer, só para completar o raciocínio anterior, que escolheu o homem certo, o presidente Jair Bolsonaro, porque o general Mourão entende a situação da Venezuela. Ele chefiou por alguns anos o Batalhão de Selva ali na fronteira, ele conheceu o Hugo Chávez, conhece o Maduro, ele sabe o que se passa e sabe o que fazer também ali. O governo está agindo com muita sensatez, quer que os venezuelanos resolvam e vão resolver, é só garantir o apoio ao Guaidó, é só fazer chegar essa ajuda humanitária, fazer o possível usando de pressão mesmo para que os venezuelanos não morram de fome e continuar cercando, porque a queda desse muro de Berlim sul-americana é iminente. E em setembro circularam vídeos que mostravam Nicolás Maduro, ditador venezuelano, desfrutando suculentos e refinados pedaços de carne servidos por um famoso chefe em Istambul, que causou uma indignação internacional, porque a população, a última notícia que a gente tinha da população comendo carne, era comendo carne estragada para poder ter proteína suficiente, mesmo sabendo que poderia ter consequências para o seu organismo nos dias seguintes, mas por falta de outras fontes de proteína, estavam recorrendo à carne estragada. E o Nicolás Maduro disse o seguinte: isso aqui é só uma vez na vida, no vídeo, né? Ele soltou isso ao lado da mulher Cilia
Flores. Diga aí, Augusto. Só lembrar o seguinte, o presidente Bolsonaro tão acusado aí de sonhar com uma ditadura no Brasil, tá com o regime autoritário, está socorrendo os venezuelanos que são vítimas da ditadura que o PT ajudou a implantar.